Olá, nós estamos de volta ao Expressão Nacional e o tema de hoje é a regulamentação da emenda 29, que estabelece recursos mínimos para a saúde pública. Deputado, quando nós chamamos para o intervalo, o senhor falava exatamente da questão do Fundeb, que quando foi aprovado o texto principal da regulamentação, em 2008, por solicitação dos governadores, foi feita uma mudança e acabou que essa mudança foi feita, me parece, além do que estava previsto. Era para tirar da base de cálculo somente o Fundeb, que era repassado para os municípios, e foi retirado todo o Fundeb da base de cálculo, não é isso? Isso representa 6 e 7 bilhões. Nem o Fundeb líquido, nem o Fundeb bruto faz sentido lógico, porque senão você vai fazer um... Quando há vinculação orçamentária, se você for descontar a base, então na hora de calcular a educação, vai descontar a saúde, na hora de calcular a saúde, vai descontar a educação. Isso é contra a lógica orçamentária. Então, mesmo que fosse o Fundeb líquido, que era a intenção inicial, não faria sentido. Mas acabou que a redação incorporou todo o Fundeb. O Fundeb hoje, somando todos os estados e o Distrito Federal, dá alguma coisa em torno de 58 bilhões. Então, você tira esses 58 bilhões da base de cálculo e os 12% vão recair sobre... menos essa parcela, que equivale, grosso modo, aí a 7 bilhões. Como a expectativa de ganho é em torno de 4, 5, que seria o enquadramento dos estados, que é o último ente que... E isso tem razões históricas, hein? O Estado era muito concentrado em ensino, segurança pública e justiça. Saúde, como o Enio colocou, no Pacto do SUS, seria a formulação em dinheiro no governo federal e execução no município. Os estados ficaram meio como o marisco entre o rochedo e a onda, né? E até descobrirem a sua função de coordenação regional do sistema das redes de saúde, né? Então, essa questão do Fundeb é gravíssima. É preciso que o Senado... Senão, não vale a pena. Porque senão nós vamos ficar sem o dinheiro e sem a bandeira, né? Nós precisamos discutir com o Senado, há já contactos, para que eles corrijam, porque volto a esclarecer todos que estão nos assistindo, assim, a Câmara não tem outra coisa a fazer. Foi votado o corpo da matéria em 2008 e agora mudança? Tem só a questão do novo imposto. Como as pessoas percebem que a arrecadação está bombando, esse ano, os dados da Receita Federal mostram que a receita do governo federal cresceu 14% reais de janeiro a julho. São dados oficiais. Há gastos questionáveis, como, por exemplo, juros. Nós pagamos 200 bilhões quase de juros por ano. Então, tem espaço num rearranjo fiscal, quando a gente tiver juros civilizado, não for a maior taxa de juros do mundo, tem espaço para mais dinheiro para a saúde. Nós colocamos 270 bilhões no BNDES para emprestar para poucas e grandes empresas. Era essa a prioridade? Então, a sociedade não comporta mais. A carga tributária já é muito alta para um país em desenvolvimento, um país emergente, e há um consenso que não vai aprovar CSS, né? Então, pelo menos isso, nesse passo agora que é dado, de uma longa caminhada, o Senado derrubar esse parágrafo que excluiu o Fundeb da base de cálculo. Para ajudar a esclarecer as pessoas que nos acompanham em relação ao processo legislativo, que às vezes para a gente aqui é muito claro, mas para quem está em casa às vezes não é tão claro. Esse é um projeto originário do Senado, que veio para a Câmara, sofreu modificações, está sofrendo modificações ainda, amanhã deve ser concluído esse processo de votação, e ele volta para o Senado. Então, o Senado, ele pode aceitar ou recusar as modificações feitas pela Câmara. Então, é nessa expectativa que o senhor tem, que o Senado recuse essa mudança em relação ao Fundeb, a base de cálculo, e também em relação ao investimento que deve ser feito pela União em saúde. Ele pode recuperar o texto inicial do senador Tchau Viana, ou pode destacar, apresentar destaques e corrigir problemas, como é o caso do Fundeb. Ele não pode gerar texto novo. O Senado não pode incluir texto novo. Ok. Professor, nós temos uma pergunta aqui do Valdomiro Trento, de Santos. Ele diz: a contribuição social para a saúde é necessária e deve otimizar a fiscalização, tornando possível o poder público desonerar outros setores da economia, alocando mais recursos para regiões norte e centro-oeste, que são fundamentais para a nação? Essa é a pergunta dele. Olha, o mérito dessa discussão toda é que a gente está recolocando o tema do financiamento da saúde em discussão, né? Isso é um grande mérito, porque eu acho que tem
um compromisso histórico, inclusive de todos que estão aqui, participaram de um momento importante, histórico do Brasil, que foi a Constituição de 88, e que houve uma definição soberana do povo de que tinha que ter um sistema universal, público, gratuito. Quer dizer, esse é o principal compromisso. É o compromisso até de uma geração, né? Um compromisso de um indivíduo, de uma pessoa. Né? Então, nós precisamos cumprir o que está na Constituição. Cumprir o que está na Constituição significa ter um financiamento à altura de um sistema universal e público. E que não é segredo para ninguém. Todos aqui sabem, para ter um sistema universal público, precisa de ter recursos da ordem de 10% do PIB, precisa ter uma participação pública bastante importante. Eu acho que o deputado Osmar Terra colocou, inclusive, o ponto. Quer dizer, o ideal seria até o dobro disso, de 70 bilhões de reais, para fazer um mínimo de orçamento para a saúde. Aí a questão que se coloca, a pergunta é no sentido de aumentar a fiscalização, quer dizer, seria uma forma da sociedade ter um pouco mais. Eu acho que é uma discussão meio enviesada, eu acho que realmente nós vamos precisar discutir de onde vai sair o recurso do ponto de vista mais da lógica do financiamento da saúde. Isso que o deputado Pestana colocou, para mim, é o ponto. Será que nós precisaríamos gastar tudo isso de juros? Quer dizer, nós tivemos acesso a um estudo dos auditores fiscais da Receita Federal, um estudo impressionante. O orçamento nosso ano passado foi 1 trilhão e 400, mais ou menos. 44% foi para o pagamento de juros. 4% em torno foi para a saúde. Será que esse equilíbrio que nós temos que ter, quanto se a gente diminuísse a taxa de juros? Quanto que sobraria de recursos para aplicação? Então, é uma decisão de fundo estratégico, não é uma decisão de fundo tático, operacional, de como é que tira daqui, tira de lá. É uma decisão, se a gente for resgatar o compromisso da Constituição, se for resgatar o SUS constitucional, vai necessariamente ter que ter uma decisão também de estratégia de financiamento, de orçamento da sociedade. Não pode ser uma coisa de um imposto aqui ou de um imposto lá. Né? Então, não é uma questão, nós temos outras formas de fazer uma fiscalização. A corrupção existe em tudo que é lugar, né? Existe em vários setores, existe em vários países, né? Então, esse temor que tem, não, mas vai aumentar o recurso da saúde. Mas e a corrupção? Será que não vai comer o que nós vamos aumentar? Esse temor eu acho que não se justifica, né? A corrupção é um caso de polícia, roubou, prende, né? Quer dizer, tá roubando na saúde, está roubando na educação, tem aí recurso da Polícia Federal. O importante é a discussão mais de estratégia da sociedade. E eu acho que essa discussão não pode, e o Senado vai ter oportunidade de fazer essa discussão. A Câmara está acelerando o processo, isso talvez seja o mérito da Câmara, mas vamos fazer a discussão estratégica no Senado. Eu gostaria de falar de novo com o secretário de Saúde de Sergipe, secretário Antônio Carlos Guimarães. O secretário, o senhor nos ouve? Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o companheiro Roberto. Como é que vai, Roberto? Eu não sabia que ele também estava aí. Um grande abraço, Antônio. Pois não, Marcelo. Secretário, foi comentado aqui muito pelo deputado Marcos Pestana e agora pelo professor, a questão de que da possibilidade do Senado retomar um texto que havia sido aprovado lá originalmente ou até mesmo identificar uma outra forma de financiamento da saúde. O senhor acredita que o equilíbrio que existe no Senado, em função de ser o mesmo número de parlamentares por unidade da federação, pode ajudar a corrigir esses problemas que, de certa forma, parte deles nasceram aqui na Câmara? Como foi a questão do Fundeb? Olha, Maristela, a gente aposta que sim, né? E eu volto a dizer que é um momento de uma oportunidade de tomada de decisão da sociedade brasileira em função disso. A gente sabe das lutas políticas que existem em relação à sustentabilidade até que o parlamento tem que dar para o governo. Acho que tem que se tomar uma decisão política do ponto de vista do governo, né, da presidenta Dilma, em relação a que tipo de saúde que esse governo aposta que será possível propiciar à população brasileira, e nós temos que construir essa alternativa. A viabilidade, por exemplo, comentando o que o deputado Marcos Pestana disse, de recuperar, a possibilidade de recuperar a proposta do senador Tião Viana é uma das coisas que também está em pauta, né? Que seria conseguir correlacionar a despesa da esfera federal a um percentual do orçamento. É uma questão que poderia, de repente, aumentar a receita do Ministério da Saúde para mais de 100 bilhões. Teria um impacto significativo, quase que da ordem de 50%.
E isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos discutir o que a sociedade está contente com o SUS que tem hoje. Sem dúvida alguma, já se discute, não é mais um problema de gestão. Durante muito tempo avaliou-se que poderia ser um erro, né, no gasto, o uso indevido das receitas, mesmo essa questão que o Roberto abordou há pouco, quanto ao risco da corrupção, mas não é mais isso, né? Hoje em dia é ponto pacífico de que o nosso sistema ele tem carência de recursos financeiros e nós precisamos viabilizar isso. A sociedade precisa dizer, né? E os nossos senadores, enquanto representantes que são da sociedade, precisam se posicionar. Não creio que isso vá se dar somente por conta deles. Acho que cada um de nós, cidadão, cada a pessoa que exerça um cargo público tem que estar imbuído dessa responsabilidade. Os secretários municipais, através do CONASEMS, os secretários estaduais, através do CONAS, estão desencadeando o processo aí da Primavera da Saúde. Acho que isso é um movimento político de mobilização da população brasileira, no sentido da importância que o tema saúde tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida. E eu creio que teremos que sensibilizar os nossos senadores nesse sentido. Ok, secretário, muito obrigada. Muito obrigada por sua participação no nosso programa. É isso, eu que agradeço, Maristela. Uma boa noite. Boa noite. Eu tenho aqui mais uma pergunta, na realidade, mais um comentário, né, de Moisés Rodrigues da Silva. Ele é de Araruama, Rio de Janeiro. Ele defende que sejam retirados impostos de bebidas alcoólicas e também de investimentos bancários, que foi algo que não foi, me parece que não foi colocado ainda. Já foi colocado o imposto, já foi colocado o recurso do pré-sal, DPVAT, aumentar o imposto, o IPI de álcool, de cigarro, mas de investimentos bancários... Os juros é um investimento bancário. Mas ele fala da tributação dos investimentos bancários, pelo menos foi o que eu entendi. Pode ser um caminho, deputado? Olha, depois que caiu a CPMF, aumentaram várias vezes o IOF, né? Inclusive sobre o capital que vem de fora, né? O capital especulativo. E aí esse dinheiro nunca foi para a saúde, né? Esse dinheiro está indo para onde? Essa contribuição social sobre o lucro líquido, né, dos bancos, o IOF é um imposto também em cima da conta bancária. Para onde é que está indo esse dinheiro? Né? Se não foi para a saúde, se a promessa, inclusive, do presidente Lula era colocar esse recurso a mais, que era o montante da CPMF na saúde, para onde é que foi? Então, eu não acredito, se não houver uma definição de prioridade do governo, não adianta pode aumentar o imposto que quiser, que não vai para a saúde igual. A saúde é o patinho feio, ela é desprezada pela área econômica do governo, sempre foi. Não é no governo Lula só, o governo Fernando Henrique também era uma luta... com as pesquisas de opinião, né? Era uma luta, e era uma luta, me lembro do ministro, o Serra era ministro, foi ele que conseguiu segurar um pouco e criar, inclusive, a emenda 29, né? Mas depois ela continua, a área econômica não valoriza a saúde. Então, e eu acho que a presidente Dilma não tem culpa da situação, ela não tem culpa dessa situação. Agora, vai tocar ela resolver, né? É o governo dela que vai ter que encaminhar isso. Então, eu acho que é a questão de priorizar, a saúde é prioridade. A cada ano nós vamos colocar mais tanto na saúde, um aumento real dos valores da saúde, até chegar no patamar do Portugal, no patamar do Canadá, percentual, não estou falando em valores absolutos, percentual. Se ela fizer isso, aí a área econômica vai ter a criatividade que ela teve para aumentar várias coisas, não adianta a gente ficar discutindo isso agora. Pode ser imposto de cigarro, acho que até deve aumentar, imposto da bebida alcoólica, tirar a loteria, né? Agora eu também acho um absurdo... Fortunas também, já existe um projeto tramitando na Câmara nesse sentido? Tudo pode acontecer, né? Mas eu só acho o seguinte, que também não vamos aproveitar a questão a situação difícil da saúde para justificar, de repente, recriar a questão do jogo, né? Também está aí, está surgindo aí como desculpa para muita coisa essa questão da saúde. A questão da saúde é uma questão de prioridade de governo. Ela é tão importante quanto a educação, ela é tão importante quanto as outras áreas, e é prioridade ou não é. Por isso que eu acho que é impossível não cair o Fundeb. Né? Nós não vamos criar uma regra
para diminuir o valor para a saúde. Ninguém vai aceitar isso, né? E a população não vai aceitar, os municípios não vão aceitar que os estados reduzam os investimentos, quer dizer, não tem como, ela cairá ao natural. Quando ela foi criada, essa questão da Fundeb, foi uma negociação dos governadores com o relator, com o deputado, na época o deputado Pepe, mas tinha a possibilidade da CSS, então compensaria, né, e aumentaria, na verdade, o valor da saúde. Com a queda da CSS, fica insuportável contabilizar a Fundeb dentro da emenda 29. Então, eu acho que cai no Senado e o governo tem que estabelecer as suas prioridades. Por que eu falo que é o dobro? O dobro é para criar um plano de carreira para a saúde tem que ter uma carreira. Hoje, profissional, eu acho um absurdo, por exemplo, eu não concordo com a posição da tripartite, do CONASENS e do CONASE, do próprio Ministério, de flexibilizar o horário dos médicos. O médico diminuir carga de horário, porque não pode pagar bem, tem dificuldade de conseguir o profissional, então vamos diminuir a carga horária. Isso diminui a qualidade do sistema. Nós temos que pagar bem para o médico fazer 40 horas e ter dedicação exclusiva. Não ter mais nenhuma outra atividade, não ter consultório privado, não ser um bico. A saúde não pode ser bico, né? Ela tem que ser uma principal atividade do profissional, do psicólogo, do dentista, do médico, da enfermeira, né? E ele tem que estar numa carreira que ele sabe que ele vai se aposentar, ele vai ter aquela renda, ele vai ter uma qualidade de vida digna, né? Eu acho que isso envolve muito recurso. Ele precisa aumentar o número de especialistas, precisa aumentar a questão da urgência e emergência, precisa, como o próprio ministro Padilha colocou, precisa duplicar o número de postos de saúde, de equipes de saúde atendendo a população. Então, tudo isso envolve dinheiro. Isso impacta na qualidade do atendimento, melhora todo o atendimento e, para isso, no mínimo, o dobro do valor que tem hoje. Agora, isso é um planejamento que tem que ser, como colocou o deputado Pestana, é uma maratona, né? Tem que ser, se calcular, em 8 anos nós vamos chegar lá, então vamos chegar em 8 anos. E aí o imposto, não importa de onde é que vem, né? O importa é que tem esse valor, tem esse recurso para a saúde. O importante é a decisão da sociedade que quer assegurar o SUS constitucional. Isso. O direito de cidadania, que é previsto na nossa Constituição, um direito amplo de acesso universal, sem nenhuma discriminação e integral, com a cobertura integral de todos os serviços necessários à defesa da vida das pessoas. Então, a primeira constatação, e aí é o ganho que essa discussão está trazendo, da regulamentação da emenda 29, é as pessoas se convencerem que há um claro subfinanciamento. Nós já citamos dados aqui, o Osmar acabou de citar uma série de países que são referências. Se o Brasil tem $430, o Canadá investe $2.800, a Espanha $2.200, Portugal $1.800, a Argentina $800. Então, quer dizer, são muito discrepantes, mas é muito mais fácil para quem está nos assistindo comparar com o nosso próprio território. Se a pessoa for no mercado comprar um plano de saúde privado, se for um jovem em torno de 20 a 25 anos, vai pagar R$2.500, R$3.000. Estou falando de um plano de cobertura ampla, equivalente, próximo ao SUS, porque o SUS dá muito mais coisa que o melhor plano de saúde não cobre tudo que o SUS se propõe a ofertar para os cidadãos, usuários do sistema. Então, um idoso vai pagar em torno de 12, 14 mil reais por ano. Então, pela média, dá 5, 6 mil reais. O SUS tem, somando tudo que o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais investem, dividindo pela população, pelos 194 milhões de brasileiros, dá 770 reais. Nós temos, ao todo, somando tudo, 150 bilhões. Em torno de 140, 170. 70 do Ministério da Saúde e outros 70, 80 de municípios e estados. Então, assim, para a gente alcançar a Argentina, nós tínhamos de pensar em ter outros 150. Agora, isso só é possível com uma opção estratégica, como o Roberto falou. É uma escolha. E isso tem que estar dentro de um rearranjo que passa até pela reestruturação macroeconômica. Nós temos que, tem que ter uma reforma mais ampla, fiscal, tributária, que comporte e seletividade. Nós temos 39 ministérios, nunca houve isso na história. Daqui a pouco nós vamos ter o Ministério da Pesca dos peixes de água doce e o Ministério da Pesca dos peixes de água salgada. Quer dizer, há uma dispersão de energia, precisa de foco.
ser prioridade. E saúde, há um paradoxo, isso que o Osmar muito corretamente identifica, é um paradoxo, é um mistério. Toda pesquisa de opinião pública, a saúde ganha léguas de distância de educação, de segurança. No entanto, na hora do processo de decisão, ele é o patinho feio. É um paradoxo. Secretário, eu gostaria de ouvi-lo a respeito do seguinte ponto. Sempre a gente comenta que as pessoas moram nos municípios, não moram nos estados, nem moram na União. E que é, de fato, os prefeitos que lidam no dia a dia com o problema da população. Nós temos aqui vários parlamentares que foram prefeitos, que foram secretários de Estado também. E nós estamos aqui discutindo, todos falam da questão de definir prioridades, da questão de um ajuste na tributação, que não dá para tributar mais, né? O senhor acha que a reforma tributária seria uma solução para o problema da saúde? Também, porque eu acho que nós fizemos na saúde a descentralização, os municípios assumiram, mas não fizemos a reforma tributária também, então ela continua concentrada, centralizada. Então isso foi uma falha que nós esperamos que depois que resolver o problema da emenda 29, conseguimos aí uns 40 bilhões, volte a discussão mais ampla que é, inclusive o gasto de seguridade social também, que a saúde estava incluída, foi tirada. Então tem várias discussões, mas nós temos que rapidamente encontrar uma saída para melhorar o financiamento. Mas a reforma tributária é importante também, que realmente os recursos fiquem no município, não vem para o nível central, depois volta através de várias maneiras, de fundo a fundo e tal, que até contrariando até o que está na Constituição em relação à saúde, que o gasto de saúde não é esse que nós temos hoje, dos que chamamos dos repasses que são feitos para o município com uma série de exigências. A Constituição fala diferente de financiamento, é 70% para os municípios, entendeu? E depois os outros 30% em função... Tem uma série de colocações que hoje ainda está na Constituição na 80-80. Então nós queremos também retomar essa discussão e muito ligado muito à reforma tributária, que eu acho que o Roberto deve conhecer bem essa discussão. Agora eu acho que nós vamos, de imediato, nós queremos uma solução mais rápida para a emenda 29 ir para o Senado. O Senado, eu acho que o Antônio Carlos falou que precisamos sensibilizá-lo. Eu acho que eles já estão sensibilizados. As participações que tivemos no Senado ultimamente, em audiência pública, na comemoração que houve agora, segunda-feira, de 21 anos da Lei 8080, todos os senadores estão esperando que a Câmara envie para o Senado. Então, todos os partidos, os representantes dos partidos, todos falando sobre a emenda 29. O Senado está muito preparado, esperando, sensibilizado e muito maduro para fazer essa discussão. Agora, vamos ter, a única coisa que nós queremos realmente dessa emenda 29 que está indo para o Senado é que o Fundeb seja realmente resolvido, certo? Porque a gente sabe como é que foi entrando na nossa proposta, foi alguns governadores, as suas bancadas que pressionaram, ou a gente aceitava aquilo, o relator inclusive, que tinha uma posição clara, ou então bloqueava a discussão da emenda 29 naquele momento. Achávamos até que em 2008 teria ido para o Senado já, né? Acabamos parando no destaque da CSS. Mas eu acho que agora está todo mundo preparado, a Câmara, para ir para o Senado está maduro. Tem várias alternativas que foi colocada aqui. Eu acho que é o Senado, e junto com o governo também, que eu acho que podiam até retomar 10%, que era o mais proposta mais rápida, né? Mas é uma discussão que tem que ser feita 10% das receitas brutas. Isso, essa aqui é a que está, porque essa é fácil, já está aprovado no Senado, é só voltar lá e recuperar. Essa é a medida mais fácil. Mas se não for possível essa, uma outra alternativa, entendeu? A Fundeb nós queremos que realmente para. Em relação, acho que o Terra colocou, o deputado, a relação da flexibilização para a saúde da família, do médico, não foi por falta de recursos, foi porque não temos disponível hoje médicos em 40 horas. Então, tem vários municípios que não têm disponibilidade. Se tiver carreira, vai ter. Se tiver carreira, vai ter. Mesmo pagando, porque não temos oferta, nós temos, a formação não está voltada para isso. É outro problema. Nós temos que fazer as duas coisas. Nós temos que mexer na formação, aumentar a saúde da família, o médico da família, que hoje várias medidas estão sendo tomadas em relação a isso, e ao mesmo tempo melhorar o financiamento também. Mas hoje, os municípios não conseguem contratar pagando, tem município pagando muito, principalmente em áreas, regiões, coisas. Não consegue, não temos. Aí por isso é que foi, ou acaba com a equipe toda, que é o que está na porta hoje, você desmonta toda a equipe, porque não tem médico em 40 horas, e você, inclusive, a enfermagem, o pessoal da área bucal, ou você faz uma flexibilização que é temporária. Isso aí nós não esperamos que a gente, logo, porque nós continuamos achando que tem que ter médico 40 horas. Professor, nosso tempo está acabando, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito da questão da jornada de trabalho do médico. Eu acho que
Eu queria só fazer um parênteses aqui, que é o seguinte, dá para perceber que a presidenta Dilma é uma mulher corajosa, certo? Porque a decisão que vai ter que ser tomada, por tudo que foi dito aqui, não vai ser uma decisão fácil. Quer dizer, botar o guiso no gato, da onde vai sair o dinheiro para se chegar nos 45 bilhões que o ministro pediu, ou nos 70, que seria um orçamento razoável, quer dizer, tirar isso da gaveta, do tapete, tirar o tapete e botar isso na mesa para ser discutido, vocês há de convir que tem o mérito de coragem de enfrentar essa discussão estratégica. Inclusive para essa questão das 40 horas. Quer dizer, eu acho também que a oferta infelizmente, não conseguimos ter essa oferta, né? Quer dizer, não temos essa formação do médico de família, que poderia estar num outro patamar, né? Agora, realmente também, se estimularmos com um plano de carreira, com uma profissão, quer dizer, são medidas que uma apoiaria a outra, e não dá para fazer uma medida isolada nesse sentido. Quer dizer, não dá para as faculdades começarem a fazer uma formação e não ter uma sustentação de carreira. Tem que ter um mercado de trabalho garantido e está garantido, porque isso faz parte da estratégia do CONASEMS, do Ministério. Quer dizer, há várias medidas confluentes. O mérito é tirar essa discussão das esquinas ou das repartições públicas e colocar no lugar correto, que é no Congresso Nacional, que é onde os deputados e senadores vão poder tomar uma decisão, junto com o Poder Executivo, que muda a vida da população. Eu acho que esse é o grande mérito e eu acho que a presidente Dilma está realmente de parabéns por essa coragem, porque não vai ser uma decisão, como o deputado colocou, uma decisão simples, vai ser uma decisão complicada. Ok, senhores, o tempo do nosso programa terminou. Eu agradeço muito a presença de vocês, a participação aqui no nosso programa. E o Expressão está terminando, agradecemos também vocês de casa. Até a próxima semana. Tchau.